Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o objetivo de instruir você e sua família a meditar na Palavra de Deus. Faremos isso de uma forma clara, objetiva, com a certeza de que Deus trará ao nosso coração a sua Palavra e nos fará observar os seus caminhos. Nós vamos meditar hoje no texto que está em Romanos, no seu capítulo 1. Faremos isso apenas com 2 versículos e esses versículos são bastante conhecidos da igreja devido à reforma protestante, devido à grande compreensão que teve Lutero a respeito desses textos. Os 2 versículos, eles dizem assim: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." Poderíamos iniciar essa nossa meditação com a seguinte pergunta: o que fazer para que Deus me aceite? Essa foi uma das grandes indagações do reformador Lutero, Martinho Lutero. Ele pensava a respeito da sua vida e de suas obras e não se sentia confortável a respeito de confiar em si mesmo. E lendo esse texto, ele chegou à compreensão de que não deveria confiar em si, mas na obra de Cristo. E esse é um texto importante para entendermos essa verdade. Se o justo viverá pela fé, nós vivemos por uma fé que nos traz salvação. É interessante perceber que ele já inicia no versículo 16, dizendo assim: "Pois não me envergonho do Evangelho." O Evangelho é a razão pela qual nós cremos em Cristo. É a grande história da salvação que nos é contada e nela, crendo, nós olhamos para Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas quando o apóstolo Paulo nos diz que ele não se envergonhava do Evangelho, nós podemos ver isso claramente em sua maneira de viver. Em todo o tempo ele pregou o Evangelho para os filósofos de sua época, para os cultos, para os incultos, nas sinagogas, com o objetivo de apresentar que nós devemos crer somente em Cristo para a salvação. E ele nos diz que ele confiava no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. A razão era porque o poder de Deus estava sendo empregado para a salvação. É interessante porque naquele período o Império Romano ele se apresentava com grande poder. Se apresentava como aquele que poderia promover paz, como aquele que poderia promover segurança. Mas observe que o Império Romano nada poderia fazer a respeito da salvação. Nem a sua expansão territorial, nem o seu poderio bélico poderia trazer paz suficiente, alegria suficiente e redenção aos corações. Mas o Evangelho sim pode fazer isso. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. De modo que o apóstolo Paulo ele não se envergonhava de pregar em qualquer contexto, em qualquer situação e de aproveitar as oportunidades para dizer que a justiça é de Deus e que nós somos salvos por meio da fé. Ele continua a sua exposição e nos diz assim: é o poder de Deus, primeiro para o judeu, como também para o gentio. O Evangelho nos apresenta que Cristo quebrou os muros que havia entre os povos, que quebrou o muro que existia entre nós e Deus, de maneira que na salvação não há acepção. Isso não significa que Deus vai salvar a todas as pessoas, mas significa então que Deus não veio para uma classe de brancos, de negros, de ricos, de pobres, não veio para um país específico, mas a salvação ela é lançada para aquele ao qual Deus escolheu, é lançada de maneira em que o próprio Deus demonstra que não há uma acepção nos moldes que aqui eu já citei. Tanto o judeu no seu período, como o gentio, ele poderia ser alvo da redenção em Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui um modelo escolhido por Cristo, de pregar primeiro aos judeus e depois aos gentios. Pregou nas sinagogas, como também pregou nas ruas, nas praças, pregou em qualquer lugar em que poderia encontrar esses 2 grupos, para apresentar de fato um evangelho que vai além das barreiras. O evangelho ao qual ele não se envergonhava, que é o poder de Deus, que veio tanto para judeus como também para gentios. No versículo 17, ele vai nos falar qual o modo em que Deus nos recebe.
ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O apóstolo Paulo nos fala sobre uma justiça, mas ele não está aqui se referindo à nossa justiça para a salvação, porque a nossa justiça não nos salva. Nós somos pecadores, nós deslizamos, nós cometemos pecados contra Deus, de modo que nós não podemos ser salvos pelas nossas próprias mãos. O apóstolo Paulo também não está se referindo à justiça de Deus contra o pecador, ou seja, a sua punição aos nossos pecados, mas o apóstolo Paulo está se referindo à justiça de Cristo imputada a nós. Por que nós somos aceitos por Deus? Essa era a nossa pergunta inicial ao iniciarmos o vídeo. E nós somos aceitos por Deus respondendo a esta pergunta pela justiça de Cristo, o justo, o perfeito, aquele que obedeceu completamente. E essa justiça é trazida a nós imputada, de maneira que nós somos salvos dessa forma. Não pelas nossas obras, mas pelas obras de Deus, do Deus Santo, que veio preservar a nós, que veio nos purificar de nossa injustiça, que veio redimir a nossa alma. O apóstolo Paulo, ainda no versículo 17, encerra dizendo assim: como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele encerra de uma forma fantástica, nos apresentando que no Antigo Testamento o modo de salvação é igual ao Novo Testamento. Ele diz como está escrito, há aqui uma referência a Abacuque capítulo 2, versículo 4. Os crentes no Antigo Testamento eram salvos não por suas obras. Eles eram salvos não por sua religiosidade. Eles eram salvos não por sua genealogia ou pelo seu apego a um país, a uma nacionalidade. Eles eram salvos exclusivamente e unicamente pela obra de Cristo, pela imputação da justiça de Cristo aos seus corações, assim como também ocorre no Novo Testamento e ocorre ainda hoje. Deste modo, crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos nossos dias, podem responder a mesma pergunta da seguinte forma: como posso eu ser salvo? A resposta é: nós somos salvos pelo poder do Evangelho, pela justiça de Cristo ao nosso coração, porque nós cremos nesse Deus, nós cremos na sua obra e isso nos confere redenção por meio do Espírito Santo. Eu gostaria de fechar essa nossa devocional com algumas instruções à nossa vida, práticas para aprendermos um pouco mais sobre esse texto. A primeira lição que nós podemos extrair é que se nós estamos em Cristo, a morte não é um fim para nós. Observe de forma clara que a preocupação do apóstolo Paulo não era a respeito do que aconteceria com ele após a morte. A sua pergunta ou a sua exposição nesse sentido diz respeito à forma em que nós somos aceitos por Deus. O apóstolo Paulo, em outro texto, Romanos capítulo 8, vai dizer que absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que a sua justiça é imputada ao nosso coração, uma vez que Ele perdoa os nossos pecados e paga por todos eles, nós estamos salvos de uma vez por todas. Não mais condenados. A Bíblia diz que nós não entramos em condenação, porque em Cristo nós já passamos da morte para a vida. Não tenhamos medo de absolutamente nada, porque estamos nas mãos do nosso Redentor. A segunda lição que nós precisamos aprender com esse texto é que não há necessidade de indulgências, não há necessidade de uma autopiedade, não há uma necessidade de tentarmos praticar obras para sermos salvos. Somos salvos por aquilo que Cristo já fez por nós, por sua obra perfeita. Nós não precisamos mais fazer uma obra para salvar o nosso coração. Fazemos sim boas obras, movidos pelo Espírito Santo, porque isso agrada a Deus. Somos movidos e constrangidos pelo seu amor por nós. Devemos sim, como crentes, em toda oportunidade fazer o bem, em qualquer situação. Em momentos de crise, em momentos de calmaria, devemos focar em obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos e amá-lo de todo o nosso coração, amando também o próximo como a nós mesmos. Mas não para a nossa redenção, e sim com amor e devoção a um Deus verdadeiro, que não se furtou em entregar a sua vida em nosso favor. Continuemos abraçando as boas obras. Elas apresentam também a nossa fé em Deus. Fé sem obras, de fato, apresentam uma fé morta. Obras sem a fé em Cristo apresentam um coração perdido. Pratiquemos o bem, mas façamos isso para que Cristo seja glorificado, para que as pessoas recebam o bem e vejam a ética do reino de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos assim entender
que somos aceitos sempre por meio das mãos de Cristo, por meio da sua mediação e de sua obra perfeita. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por Cristo em nossa vida. Louvamos o teu nome porque ele nos redimiu, vindo a este mundo e cumprindo a promessa que nos fora feita aos nossos primeiros pais. Sabemos que o Senhor, de forma benevolente, se colocou em nosso favor, morreu a nossa morte, tomando a maldição que era nossa e nos dando e nos imputando a sua justiça santa e perfeita, Senhor. De modo que nós estamos salvos em todo tempo, de modo que nós devemos pautar a nossa vida em obediência, não para obtermos a salvação, mas sim porque nós já fomos salvos. Que não nos furtemos de fazer o bem, e nos momentos adversos, nos momentos de dificuldades e também nos momentos tranquilos, o nosso foco seja sempre glorificar o teu nome, porque fomos aceitos em Cristo, e cumprirmos, ó Deus, a nossa responsabilidade de te amarmos sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós te oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém.